o verificável em suas manifestações físicas. A moral religiosa, mercenária e criminosa, hipócrita e destruidora das energias vitais, segundo a tese de Marcuse, rompe a sua intransigência milenar, esmagadora dos surtos renovadores da vida em ascensão. Os homens voltam a perceber o sopro do espírito na carne e no sangue dos novos tempos. 9. O controle ético da moral. A moral flui da consciência. Toda a experiência vital e espiritual do homem, no decorrer dos processos evolutivos, concentrou-se no princípio inteligente, após o desenvolvimento possível de suas potencialidades, estruturando o intelecto, que é a própria inteligência humana. O centro aglutinador forma o epicentro monádico que estrutura a consciência. Esta reflete em si mesma os anseios naturais de transcendência da alma, que é o espírito individualizado, essência específica do homem. A lei que rege essa essência é a ética, que nas línguas latinas sobrepõe-se tradicionalmente à moral e a controla. Toda a normativa prática da moral é regida pelos princípios teóricos da ética. O conjunto sincrônico ético-moral constitui a consciência. A maioria dos homens, pertencente à categoria do homo faber ou homem prático, subordina-se à moral. A minoria intelectual, que forma a categoria do homo sapiens ou dos homens do saber, forma a elite consciente da sociedade, contrabalançada na estrutura social pela subelite prática, ligada ao plano das atividades práticas ou profissionais. Esse é o plano do senso comum ou bom senso, servido pela mente, que é a captadora e disciplinadora de toda a realidade material. A razão é a função organizadora e disciplinadora da experiência nas relações do homem com o mundo, as coisas e os seres. Os impulsos instintivos, a afetividade e a vontade estão subordinados à orientação do senso prático e sofrem perturbações com as possíveis interferências das instâncias superiores, não obstante necessárias ao desenvolvimento total, mas progressivo da evolução humana. Kardec tomou como medida das situações do espírito o seu maior ou menor grau de apego ao mundo material, como se pode ver na escala espírita. Todo esse esquema é apenas uma tentativa de disciplinar a nossa compreensão do sistema intelecto-moral da condição humana na Terra. Não devemos torná-lo como esquema fixo, mas como esquematização de estruturas e processos dinâmicos do espírito, principalmente para bem entendermos a significação e a função de todo ser no processo da vida e particularmente no processo existencial da evolução humana. O esquema psicanalítico, basicamente formado pelas instâncias do id, do ego e do superego, com seus fenômenos de introjeção e seus complexos, não abrange toda a dinâmica da personalidade. Freud era um desbravador, como Kardec, mas desprovido dos recursos de sondagem paranormal do mestre espírita. Jung, que era médium, teve de romper com ele ante a sua versão científica aos problemas espirituais. A rejeição violenta e sincrônica da ciência, da religião e da filosofia dos fins do século passado ao espiritismo, com a cobertura da imprensa e de todas as instituições culturais da época, negou qualquer atenção ao trabalho de Kardec e reduziu o movimento doutrinário a pequenos e esparsos grupos de investigadores anônimos, desprovidos de condições científicas, salvo alguns nomes que foram impiedosamente anatematizados como traidores da ciência e estimuladores de superstições populares. Em consequência dessa pressão universal, inteiramente apoiada e estimulada pelos poderes oficiais, a ciência espírita, coberta de apodos e calúnias, caiu na posição da pedra rejeitada da parábola. Mas era sobre ela, como hoje se vê, que o edifício cultural do futuro devia erguer-se. Hoje, cabe aos espíritas estudiosos, cultural e cientificamente capacitados, aprofundar os veios da mineração kardecista em todo o mundo. Pioneira, inclusive, da investigação e da sustentação da pluralidade dos mundos habitados, a ciência espírita abrange a totalidade dos problemas científicos atuais, muitos deles já comprovados pelas pesquisas de laboratório e pelas tentativas de incursões astronáuticas no cosmos. Se o controle ético da moral funcionar como deve,
tentando vencer os preconceitos e a ignorância ilustrada que ainda mantém o seu cerco à expansão e desenvolvimento da ciência espírita. Ela ajudará os céticos, materialistas, empiristas e pragmatistas da atualidade a vencerem a alergia ao futuro de que fala Remy Chauvin, para o conhecimento urgentemente necessário da verdade espírita nestas vésperas da era cósmica. Seria muito difícil e demasiado ridículo, para nós, pisarmos no limiar da nova era com a esmagadora carga de incompreensões e resíduos selvagens e mitológicos de que não queremos nos desapegar. Felizmente têm sido cada vez mais frequentes e alentadoras as manifestações favoráveis à cultura espírita em nosso meio cultural, por todo o mundo. Não obstante, torna-se cada vez mais necessária, no meio espírita, a vigilância contra as incursões de criaturas pretensiosas, evidentemente desprovidas do senso de suas próprias medidas, sem aptidões nem conhecimentos suficientes para incursões temerárias no campo científico e cultural em geral em nome do espiritismo. Essas incursões vaidosas causam mais prejuízos à doutrina em sua pureza do que todas as agressões dos adversários, como dizia Kardec, dos adeptos demasiado entusiastas do seu tempo, cujo fanatismo lhe dava muito trabalho. Falta aos espíritas em geral formação doutrinária. Diante do aceleramento atual da evolução científica, eles se conturbam ou se exaltam. Vendo que as proposições espíritas são aceitas de maneira auspiciosa, acreditam-se dotados de uma sabedoria que os sábios não possuem e julgam-se capazes de escrever e divulgar novidade científica em nome da doutrina. Outros, pelo contrário, se amedrontam com invasões atrevidas, como as da parapsicologia, no campo dos princípios espíritas, e passam a repelir as contribuições dos cientistas atuais, com autossuficiência de megalômanos. Em contraposição, o mesmo acontece nos meios religiosos, onde padres e frades inscientes, viciados num autoritarismo milenar no plano cultural, atrevem-se a explorar as faculdades de médiuns interesseiros e ignorantes, fazendo-se de entendidos num assunto que só conheceram, em toda a sua vida, através das elaborações mentirosas dos meios clericais, destinadas apenas a defender os interesses materiais de suas igrejas. Que os clérigos façam isso, vá lá, pois foram criados, educados e estimulados na ideia de uma falsa autoridade divina, que sempre lhes garantiu a impunidade nas pretensões mais descabidas e a capacidade de ensinar e pregar de cara limpa aos maiores absurdos. Mas os espíritas não possuem essa tradição de casta e precisam compreender as suas responsabilidades nesta hora de transição. O espírita que quiser dar um pio nas polêmicas atuais deve primeiro mergulhar no estudo da doutrina em profundidade, mesmo que disponha dos mais importantes títulos universitários ou esteja colocado nas mais altas posições sociais. Os analfabetos ilustres são em regra mais analfabetos que os outros. Precisamos convencer-nos de que, no tocante aos problemas espíritas, estamos todos ainda na escola material. Se formos suficientemente prudentes e despretensiosos para voltarmos a nos alimentar no exuberante seio materno da doutrina, poderemos pelo menos evitar semear joio na seara. A ética profissional estabelece normas e diretrizes para a moralidade dos consultórios médicos, dos gabinetes dentários, dos hospitais, das bancas de advogados e até mesmo dos confeiteiros e dos joalheiros. A primeira dessas normas exige o conhecimento da profissão. Os espíritas precisam tomar consciência da ética doutrinária, se realmente quiserem ajudar a doutrina na sua expansão necessária. As tribunas espíritas não existem para encenações e exibições de oratória de tipo bacharelesco, mas para esclarecimento das multidões que afluem às instituições doutrinárias em busca de conhecimento e não para se deleitarem com palavrórios retumbantes. A finalidade do Espiritismo é conduzir-nos ao conhecimento da verdade, daquilo que realmente é, e não adormecer-nos com cantigas de ninar nos braços da ilusão. O muito falar pode encher o mundo de palavras, mas se essas palavras não encerrarem conceitos em sua sonoridade, nada mais são do que falatórios de sofistas. Um pregador espírita novato procurou o velho João Pita, de Matão, para consultá-lo sobre o que devia pregar.
Pita rangeu os dentes fortes de português da madeira, seus olhos brilharam por baixo das pestanas brancas de Papai Noel e ele disse, não pregue nem faça discursos. Ensina o que souber, depois de haver lido e estudado Kardec. Fiz milhares de pregações e me arrependo de meus entusiasmos. Na verdade, conversando depois com os ouvintes que me elogiavam, tive a surpresa de verificar que de todos os meus falatórios, só uma pessoa havia aprendido alguma coisa, eu mesmo, que aprendi a conter a língua. Pita tinha razão. De outra feita, um amigo e admirador o encontrou na plataforma de uma estação do interior, aguardando o trem. Abriu os braços e exclamou, seu Pita, que felicidade encontrar o senhor aqui, um mestre, um verdadeiro apóstolo. Pita tirou o corpo do abraço e respondeu, estás redondamente enganado, amigo, eu não sou um apóstolo, mas uma pústula. De outra feita ainda, falando sobre a dignidade humana, no Centro Luz e Verdade de Marília, disse, o homem ruim é a pior coisa que existe no mundo. É pior que o pior dos animais. Um boi ruim, arrombador de cercas, que vive chifrando os outros bois, o dono o mata e aproveita tudo que o seu corpo oferece, o couro, a carne, os ossos, os chifres e até mesmo os cascos. Mas de um homem ruim nada se aproveita. Morto, tem de ser enterrado às pressas para não empestar a casa com o seu mau cheiro. Nesses apólogos reais transparece o perfil da nova moral que o Espiritismo nos traz. Suas normas rejeitam as complicações e ritos do passado, simplificam os processos da vida, substituem as parolagens pela explicação didática, o formalismo pela naturalidade, os aplausos pelo debate, a hipocrisia dos louvores pela pergunta socrática, o que é isso? A moral espírita é objetiva, exige a verdade da prova, põe de molho as revelações fabulosas, não admite a mentira, a hipocrisia, a falsidade nas relações sociais. A verdade é a sua essência, pois é a verdade a moral legítima, que não contradiz a realidade nem transforma o amor em crime e as exigências vitais em vergonha e pecado. Por isso mesmo, o pecado não pertence à sua terminologia. Durante milênios os beatos bateram no peito dizendo, nós, pecadores, e continuaram pecando em todos os sentidos. Agora o pecado acabou, desgastou-se no tempo, deixou de existir. A moral espírita obriga o homem a despir-se de seus modismos e de suas fantasias para encarar a realidade face a face e ver a sua própria face no espelho do seu meio social, que lhe reflete os defeitos e as virtudes, os erros e os acertos nas consequências de suas atitudes e do seu comportamento. Ser o que é, não fingir nem tergiversar, essa é a exigência básica da verdadeira moral. Uma assembleia espírita de elogios mútuos e salamaleques não é espírita, será quando muito espiritoide, ou seja, uma falsificação ridícula de reunião espírita. Do contrário, o espírito da verdade teria perdido o seu tempo e Kardec a abnegação de toda a sua vida. 10. A síntese estética da consciência. Na corrente neocantiana do relativismo crítico, René Hubert estuda o desenvolvimento da consciência como processo dialético da consciência. Popper toma a consciência, nos seus estudos fisiológicos, como o que ocorre na constituição cerebral sem sabermos como. É a partir do seu aparecimento que ela interessa no plano científico. Apesar dessa concessão generosa aos fisiologistas, estes não o pouparam. Entendem que Popper entrou numa fase de decadência pré-senil. Mas Kant, já no século XVIII, havia tratado do assunto ao enfrentar a crítica dos cépticos e dos empiristas. Para Hubert, a consciência aparece como no processo do desenvolvimento fisiológico do ser, quando este se apercebe de que é. Narciso faz a descoberta de si mesmo no espelho do lago. Contempla-se aturdido com a sua própria beleza e desperta para a busca do seu destino. Esse é o momento culminante da síntese ôntica, aquele em que o onto grego se define como criatura real, completa, integrada num corpo material em que os poderes da terra e do céu se fundem, revelando a íntima relação de carne e espírito na facticidade do ser humano. Essa facticidade,
Esse fazer de poderes invisíveis e indefiníveis, desprende-se do mistério das coisas e se torna realidade viva e atuante. O ser é então apenas uma criatura biológica, como todas as que o cercam, e atira-se às atividades compulsórias da vida. Narciso é o adolescente, enamorado de si mesmo, mas a compulsão das forças vitais o leva à conquista do mundo. O ser biológico de início impreciso se transforma em ser social que se relaciona com outros seres. Na busca do desenvolvimento ontogênico transpõe as fronteiras da carne na busca das suas origens desconhecidas. Sua consciência indefinida se define nas atividades práticas da sobrevivência. Mas a lembrança de sua imagem no lago revela-lhe o arquétipo ideal que ele deve atingir, atraído pela visão estranha do belo. Instala-se nele o processo dialético que faz o lótus, flor do mistério, romper a superfície líquida do lago e desabrochar na terceira dimensão do ser que é a dimensão estética. Narciso atingiu em si mesmo a síntese total da consciência estética. Venceu as etapas do seu desenvolvimento ontogênico e transformou-se no homem. Não é mais um ser como os outros, é um homem, senhor do mundo e criador de beleza. Desse momento em diante ele não se limita a ser e viver, mas entra na temporalidade criadora da existência. Sabe que existe, que avança no existencial em busca da eterna beleza. Aos pragmatistas e materialistas que se opõem a essa interpretação do mito de Narciso, alegando que os sonhos e os mitos morreram no Olimpo, Ernest Cassirer responde com sua teoria da transcendência horizontal e da transcendência vertical. Mostra que o ser é transcendência na temporalidade, segundo Heidegger, e transcendência vertical na busca incessante de Deus. A transcendência horizontal se processa no plano social, com o rompimento gradual dos limites do lar, da escola, do meio estudantil, para se projetar na queda aparente da vida prática, segundo Roussel. E ali, na queda pecaminosa e na morte, em que Sartre só viu a frustração, Cassirer vê e assiste a passagem de Narciso para a dimensão da eterna beleza, reencontrando a marca do belo na autorrecuperação da sua própria beleza. A consciência estética atualizou a beleza ideal de Narciso, pois o homem, segundo Heidegger, se completa na morte. A posição desses dois filósofos, tão diferentes e tão confluentes na história e na filosofia atual, particularmente ante a problemática do ser, da vida, da existência e da morte, é das mais curiosas. Heidegger não se considera existencialista, mas um filósofo do ser, empenhado na descoberta desse mistério platônico. Investiga a existência porque nela o ser se mostra de maneira mais acessível à abordagem filosófica. Mas a verdade é que todo o movimento existencialista se desenvolve nesse mesmo sentido, o que mostra que o problema do existir engloba inevitavelmente o ser. Sartre chegou a considerar Heidegger como um místico do ser. A posição de Sartre denuncia a sua formação francesa, com indisfarçáveis raízes em Augusto Comte e Voltaire. Detesta e ironiza a tradição mística alemã, não podendo entender senão como queda na fragilidade humana a sua aceitação do transcendente. Quando Sartre propõe evidentes absurdos como estes, o homem é uma paixão inútil, a essência do homem é um suspenso na existência, a morte é a nadificação do ser e assim por diante, as marcas de Comte e Voltaire aparecem, nítidas e indisfarçáveis em seus flancos de potros sem freios. Ele rompe com toda a sistemática do pensamento e toda a tradição metafísica, fazendo-te limpar os guizos da ironia voltairiana. Se Voltaire tinha um pé na cova, como ele mesmo dizia, Sartre já nasceu na cova e nela pretende dissolver-se e dissolver o homem como chama de fogo fátuo. De onde tira ele a sua nadificação, num universo pleno, estruturado em leis, como queria Spinoza, e alérgico ao nada, esse conceito vazio de Kant. As incongruências sartreanas denunciam buracos e abismos de leviandade em seu pensamento. E foi precisamente isso o que fez o seu sucesso, tão contrário à seriedade profunda dos bardos celtas que figuram na sua genealogia gaulesa. O que é e como podemos entender a essência do homem como um suspenso na existência? Sartre coloca o nascimento do ser nas entranhas da dialética hegeliana.
O ser é um índice fechado em si mesmo e que de repente, como a unidade pitagórica, estremece na sua solidão e se projeta na existência como para si em busca de comunicação. Eis o ser na existência, ansiando pela transcendência. Mas esse ser é vazio, desprovido de essência, que vai elaborar no processo existencial. Sua essência é elaborada na existência e por isso permanece em suspenso até que ele a complete. Feita de suas atividades existenciais, a essência paira sobre o ser no percurso existencial até à morte, que é a frustração do ser. Então, o homem desaparece, mas a sua essência fica na existência como resíduo das suas atividades. Sartre cai em cheio na imortalidade memorial de Comte, essa pífia inscrição de um nome na galeria dos mortos ilustres ou heróicos, cuja ilustração e cujo heroísmo a ferrugem se incumbe de devorar. Todo o elan vital e espiritual do homem nada mais era do que um sonho vão. Sartre sustenta, na sequência dos seus disparates filosóficos, que a consciência é vazia, nada tem em si mesma, pois reflete apenas a realidade circundante. As categorias kantianas da razão seriam uma balela. Mas Huberti retoma a tradição kantiana e mostra que as categorias decorrem das experiências da consciência e são as próprias experiências em função dinâmica no plano consciencial. A importância do belo, que em Kant era fundamental, como em Platão, retoma a sua potencialidade na corrente atual e neokantiana do relativismo crítico. Para Kardec o belo constituía-se num objetivo superior do processo evolutivo. Sua teoria do belo inclui o aperfeiçoamento das raças humanas, que se aproximam da beleza suprema na proporção do desenvolvimento de suas potencialidades anímicas. O belo não provém de disposições anatômicas ou de elementos materiais. É um reflexo da alma no corpo. A perfeição anímica determina a beleza de um rosto ou de um corpo. Sendo uma síntese dialética gerada pela tese e a antítese da consciência prática e da consciência teórica, a consciência estética é a realização completa da consciência e nela se conjugam todos os poderes conscienciais da criatura. As funções estéticas da consciência controlam a afetividade humana e estabelecem as ligações simpatéticas no plano social. Mas sua função mais importante é a de propiciar ao ser uma visão superior do mundo, propiciando aos artistas o domínio das formas, o segredo das cores e dos sons, a harmonia e o equilíbrio das proporções não só no fazer artístico, mas em todas as atividades do homem. Na sua condição de síntese, a consciência estética rege o bom senso, o gosto, o comportamento social do homem, as suas atitudes e todo o seu fazer em todas as circunstâncias. Nos mundos superiores, disse Mozart numa comunicação mediúnica em Paris, as funções da consciência estética influem decisivamente em todas as atividades criadoras do espírito, refinando a matéria e aprimorando as produções naturais. A influência emotiva do belo eleva as almas e estimula os sentimentos humanos. Todas essas consequências seriam impossíveis se não passássemos de criaturas com cabeças de purunga, funcionando como espelhos côncavos deformantes. Pode-se alegar que as funções extraterrenas da consciência estética não passam de suposições imaginosas. Kardec sustentou sempre a necessidade de pesquisas para a comprovação de certos dados transmitidos por via mediúnica. Ele não aceitou as informações dadas por Mozart e Bernard Palissy através do médium Camille Flammarion, e nem mesmo considerou verídicos os desenhos famosos de Victorien Sardou sobre a possível vida em Júpiter. Acatou-as como manifestações curiosas da mediunidade e sugestões do que poderia haver em mundos superiores à condição da Terra. Explicava sempre que a ciência espírita tem por objetivo o mundo espiritual que se revela através de fenômenos susceptíveis de controle e das repetições necessárias à verificação da realidade. Mas, como vimos, os problemas da consciência estética são puramente terrenos, adstritos à condição humana. Isso, entretanto, não exclui a possibilidade das deduções possíveis, que constituem uma tendência natural da mente em seus procedimentos racionais. Kardec aceitou como hipótese uma informação mediúnica sobre a Lua e a sua posição na órbita da Terra. Até hoje o acusam de haver aceitado um absurdo.
Mas ele e Flammarion explicaram antecipadamente que aceitavam a informação em termos de teoria, pois até aquele momento não havia nenhuma teoria científica capaz de explicar a posição lunar. Informações de Georges, um espírito curioso, sobre Marte, foram também aceitas liminarmente, sob a expectativa de verificações científicas do futuro. Por sinal que essas informações se ajustam aos principais aspectos de Marte observados atualmente através de sondas espaciais enviadas àquele planeta. Georges dizia que Marte era mundo inferior à Terra, tendo atmosfera diferente da nossa, água e vida rudimentar, inclusive vida humana também rudimentar, mais ou menos semelhante à condição física e vital dos pigmeus africanos. As informações minuciosas sobre a vida em Marte, hoje divulgadas no meio espírita, não passaram pelo critério de Kardec e não seriam aceitas por ele nem mesmo como hipótese. Como acentuou Richet, Kardec nunca se desviou de sua orientação científica nas suas pesquisas espíritas. Adversários gratuitos da doutrina, que sempre os houve para todas elas, criticaram a linha científica de Kardec, entendendo que ele procurava explorar o prestígio da ciência na época. Mas a posição metodológica do mestre respondeu a essas tolices e a sua influência sobre os cientistas provou o contrário. A serena firmeza e a coragem moral desse homem acabaram por atrair o interesse dos expoentes da cultura mundial. A casinha humilde da Rua dos Mártires, em Paris, em que ele vivia, era constantemente visitada pelos príncipes, cientistas e artistas de toda a Europa, ansiosos por conhecer de perto as suas atividades na decifração racional e experimental do enigma da Esfinge. Mas a prova maior e esmagadora da sua seriedade foi a sua própria obra, cuja clareza, coerência lógica e comprovação científica da época e posterior continua a influir em nosso século, nesta antevéspera da era cósmica. Sua teoria da evolução serviu de amparo a Russell Wallace para corrigir os excessos materialistas de Darwin, e sua teoria da humanidade cósmica, que não se limita à Terra mas se expande na pluralidade dos mundos habitados, tem hoje a sanção teórica de grandes figuras da ciência. Sua teoria dos mundos interpenetrados superou em nossos dias as hipóteses sobre os mundos paralelos, surgidas com a descoberta da antimatéria na cosmogonia paracientífica de Teilhard de Chardin. É visível o interesse que Kardec despertou recentemente entre os cientistas soviéticos, provocando uma crise ideológica na URSS, o que prova a solidez de sua obra. Ele decifrou o mistério da vida e da morte. No tocante aos métodos de pesquisa, ensino e divulgação da doutrina, é incrível o que ele fez, praticamente sozinho. As ciências do paranormal, suscitadas por ele em todo o mundo, não conseguiram fugir ao seu esquema metodológico de pesquisas. Criticar a ingenuidade de Kardec tornou-se comum entre os sábios da época, mas a maioria dos críticos acabou de braços com ele nos mesmos caminhos da sua revelação científica, como ele a chamava. Ele descobriu e provou o que é o homem, como e por que vive na Terra e por que morre, sem jamais se vangloriar dessa façanha e jamais aceitar que o endeusassem. Os que ainda hoje o atacam e o criticam não sabem o que fazem. 11. Os perigos da consciência prática. A evolução da consciência se processa em etapas determinadas pelas necessidades do homem. Este é um fato concreto que revela a impossibilidade de uma interpretação puramente metafísica do fenômeno da consciência. Como vimos no mito de Narciso, os primórdios nebulosos e ao mesmo tempo poéticos da consciência equivalem ao desenvolvimento psicobiológico da infância e da adolescência. Superada essa fase, consciencialmente de duração indeterminada, a tomada de consciência do ser em face da realidade do mundo impele ao domínio das circunstâncias. Daí por diante não é mais o sonho, as aspirações vagas da alma e as exigências sociais que vão efetuar a integração dos vetores conscienciais no plano do real. Kant torceria o nariz ante essa expressão, pois não acreditava no real mas numa suposição do real produzida pela aparência das coisas. No tempo de Kardec, em meados e fins do século XIX, o problema já mudara de figura e se desembaraçara com o avanço científico do século XVIII, na verdade mais técnico do que científico.
mostrara a possibilidade de uma tecnologia do fazer imediato. O conceito dos manuais, das coisas colocadas ao alcance das mãos, começava a formar-se antes das cogitações de Heidegger. As coisas se mostravam manipuláveis na sua forma aparencial, que passava pela realidade intrínseca. As pesquisas de Kardec mostraram que a relação causa-efeito abria caminho mais fácil para a comprovação da natureza real das coisas. A consciência prática arrastava os homens a atrevimentos bem-sucedidos. Ela era um fenômeno selvagem que nascerá nos primeiros contatos do homem com a natureza. Para se derrubar uma árvore, fazer uma cabana ou escavar num tronco uma canoa não se precisava saber mais do que manejar instrumentos apropriados. Essa familiaridade com as coisas naturais, de efeitos pouco ou nada estudados em nossa cultura, estabeleceu o elo necessário entre duas épocas, a das civilizações agrárias e a da sofisticação oriental. E foi graças à herança agrária que o Ocidente não se perdeu no sono milenar dos chineses e indianos, sem contar as extensões da Arábia, da Pérsia, do Egito e até mesmo do Império Fantástico de Tamerlão, nas quais o espírito humano permaneceu em estado de delírio onírico, fascinado em sua atividade pelas florestas milenares, as montanhas e o mistério das terras sem fim. Nesse estado sonambúlico as populações cultivaram suas tradições e elaboraram técnicas minuciosas, julgando-se na plena posse da realidade imutável. E quando foram despertando para a transitoriedade daquilo que parecia eterno, fugiram para o esconderijo da interioridade através do artesanato das miniaturas, como se com isso pudessem escapar à grandeza indomável da geologia desmedida. No Ocidente, com suas terras exíguas, mares e rios de fácil acesso e a tradição das guerras de conquista, a situação era a inversa e permitiu a aventura ocidental do homem, gerada na inquietude das instabilidades, descer nas populações ilhadas, exigindo a expansão do mundo, demasiado pequeno para as ambições de conquistas. O que salvou a América e todo o continente, também milenarmente adormecido entre selvas e amplidões desesperantes, foi a migração dos povos europeus, tangidos por suas lutas religiosas e sectárias. É evidente a influência telúrica e mesológica nas mutações subsequentes, mas não se pode esquecer o fato básico, dominante, que estava na inquietação humana, no mistério do dinamo-psiquismo de Gelei com suas exigências de transcendência, que hoje dominam o nosso tempo nas tentativas da pesquisa cósmica, nos ensaios da astronáutica e no psique bom ou explosão psíquica que abala toda a estrutura da supostamente sólida cultura materialista, até mesmo nas áreas mais infensas à metafísica, como a da URSS e sua órbita de influência. Camões, ante a fúria do mar que engolia embarcações e homens na costa africana, exclamou desolado: o homem, esse bicho da terra tão pequeno. Mas nesse bicho das infiltrações secretas da esquistossomose, no Egito dos grandes templos de pedras milenares, havia o poder oculto que tanto pode construir como destruir. No mistério invisível da mônada leibniziana, essa herança platônica, o impulso de transcendência rompia as estruturas materiais de toda a civilização faraônica. O espírito retomava o controle visível da realidade instável para lançar o homem nas superdimensões do cosmos. Plotino, no desenvolvimento do neoplatonismo, teve a visão plena dos destinos do homem como alma e formulou a sua famosa teoria das almas viajoras, que após a morte corporal se libram na direção dos planos superiores, ansiando pela felicidade suprema e eterna. São as almas dos mortos que escaparam da rotina terrena e se lançaram no infinito. Arrebatadas pelo impulso de transcendência, atingem as regiões da bem-aventurança, mas não conseguem acomodar-se na suposta paz da inércia espiritual. Inquietam-se e começam a sentir de novo a atração dos planos inferiores. Fascinadas pela gravidade da matéria, precipitam-se na sua voragem, reencarnando-se para a continuação de suas experiências interrompidas demasiado cedo. O destino borboleteante das almas inquietas as manterá no jogo das ascensões e quedas em que desenvolverão suas potencialidades para um dia se fixarem nos planos felizes. Kardec, nas suas investigações psicológicas e mediúnicas,
deu a essas almas o nome de espíritos errantes. Jean Altier, talvez o mais recente crítico de Kardec, ironiza a posição do mestre, chamando também de espírito errante. Por sinal que Kardec jamais repudiou esse título comum, pois sempre considerou-se, como todo mundo, sujeito aos condicionamentos das leis naturais, sejam elas materiais ou extrafísicas, segundo as recentes expressões de Rini. Seria pretensão, de nossa parte, querermos contradizer o Altier. O espírito errante é o que erra entre o céu e a terra, nas encarnações sucessivas, desenvolvendo suas qualidades divinas. Confirmando a teoria de Plotino, Kardec não adotou a designação de almas viajoras, em virtude de sua definição de alma, que a localiza na Terra como espírito que anima um corpo. Essas idas e voltas do espírito nas reencarnações sucessivas não representam nenhuma espécie de castigo, mas tão somente o próprio desejo e esforço do espírito para atingir a condição que lhe permita ligar-se em definitiva a planos mais elevados, as hipóstases mais elevadas dos mundos superiores. Essa visão pragmática dos processos espirituais parece demasiado fria e mecânica para criaturas habituadas, através de milênios, na sucessão das civilizações teocráticas, a encarar a vida terrena como uma condenação de Deus para os espíritos rebeldes, judaísmo, ou uma concessão de regalias e privilégios, mitologia, nas quais Deus ou os deuses são paternais e estão sempre atentos quanto aos seus pupilos. Esse antropomorfismo religioso marcou todas as fases da evolução humana, por corresponder a uma necessidade afetiva do homem. Quem se interessar por um aprofundamento maior da posição de Kardec ante esse problema, perceberá as dificuldades que ele encontrou junto aos homens do seu tempo, numa civilização ainda submetida ao clima medieval, para colocar a questão dos castigos e recompensas num esquema racional, livre das influências milenares de um religiosismo antropocêntrico. Kardec teve de contornar dificuldades religiosas, sociais, políticas, científicas e particularmente as da tradição religiosa popular, num mundo que havia sido formado num fideísmo irracional, orgulhoso, voluntarioso e autoritário. Teve suas obras queimadas pelo bispo de Barcelona em praça pública e só não foi queimado porque se encontrava na França. André Dumas declarou à sucursal da revista Manchete, em Paris, recentemente, que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo para atender as pessoas que, aceitando a realidade espírita, desejavam encontrar um meio de conciliação da fé tradicional com o Espiritismo. Não foi essa a razão. Kardec considerou o Espiritismo, desde os primeiros resultados das suas pesquisas, como um renascimento do cristianismo deformado pela dogmática das igrejas. Ele mesmo conta, em obras póstumas, nas suas anotações íntimas, que começara a escrever esse livro no desejo de esclarecer questões dos textos sagrados que haviam sido deturpados pela casuística igrejeira. Não disse a ninguém o que estava fazendo, mas os espíritos se manifestaram dando-lhe apoio e ajuda. Ele não pretendia mais do que isso. A fé espírita racional devia substituir a fé dogmática e irracional. Quando publicou o livro recebeu aplausos e apodos, mas não se abalou com nada disso. A tarefa estava cumprida e os espíritas já contavam com uma versão dos evangelhos em que a fé cristã se apresentava na sua essência real, fundamentada nas pesquisas históricas, no exame livre e racional dos textos antigos e em que as opiniões dos clérigos eram substituídas por explanações mediúnicas dos espíritos. Esse livro tornou-se uma espécie de guia prático do aspecto religioso do espiritismo, resistindo impávido a todas as críticas e agressões dos adversários da doutrina e dos próprios espíritas que, levados pelo entusiasmo científico, só queriam ver na doutrina explicações científicas. O livro de Jean-Baptiste Rostaing, Os Quatro Evangelhos, em 3 grossos volumes no original francês e em 4 na tradução brasileira, decalcado em Kardec, mas carregado do mais pesado e nebuloso misticismo católico medieval, deturpação evidente e afrontosa da doutrina espírita, foi rejeitado por Kardec, que lhe apontou os absurdos, tanto do ponto de vista religioso quanto do científico e do racional. Não é um livro espírita,
mas uma deturpação completa da doutrina, cheio de fábulas ridículas e destinado a ridicularizar o espiritismo. Kardec evitou os debates inúteis a respeito, que só poderiam servir para tumultuar o movimento espírita em desenvolvimento. Sua posição perante essa obra clericalista foi, como sempre, de uma firmeza serena e inabalável. As instituições espíritas que ainda hoje aceitam, reeditam e divulgam essa obra de um primarismo infantil trabalham ingenuamente contra o espiritismo. O exame dessas questões nos mostra como funciona a consciência prática quando regida pela síntese da consciência estética, caso de Kardec, e como funciona por si mesma, sem o desenvolvimento consciencial necessário, caso de Rostaing. A posição de Kardec, aceitando o aspecto religioso da doutrina e procurando discipliná-lo na estrutura conceptual da doutrina, revela a lucidez, a coerência e a disciplina interna de uma consciência plenamente realizada, enquanto a de Rostaing evidencia o descontrole de uma consciência ainda apegada a uma visão terrena e temporal da realidade espiritual. A consciência prática antecipa a consciência teórica, porque o homem começa no fazer. Da sua experiência no fazer, onde se faz a si mesmo e faz o mundo, ambos à sua semelhança, acaba por fazer o próprio Deus à sua imagem e semelhança. Só depois desse fazer instintivo é que ele se apresta para o desenvolvimento das potencialidades da teorética em sua mente. Seu próprio desenvolvimento psicofisiológico está sujeito a esse esquema. Logo que o pensamento entra em ação consciente, desembaraçando-se das gangas do sonho, esse Deus noturno da infância e da adolescência submete as funções da teoria às exigências da praxis. A teoria do mundo é elaborada pela mente com os elementos empíricos da praticidade. Mas na proporção em que a teorética prova sua eficácia, o pensamento se liberta da tutela do fazer e assume o controle dos processos mentais. É nesse momento que se instala a dialética da consciência, no esquema hegeliano de tese, antítese e síntese. E, consequentemente, a liberdade de pensar e fazer instaura o domínio da razão na jurisdição de si mesma. Daí por diante o homem é o seu próprio senhor e os abismos do arbítrio e da violência lhe oferecem as múltiplas e infinitas opções do poder. Se então a consciência estética não assumir as suas funções superiores de supercontrole, na forma de síntese consciencial, o processo da consciência falhou e terá de ser revisado e refeito nas sucessivas existências a que o ser se submeterá por vontade própria, ante a pane geral dos seus sistemas de controle e orientação. A alma viajora de Plotino reconhece a sua incapacidade para o exercício da liberdade e anseia por voltar às contrições da matéria densa. Deus não impõe nenhum castigo a essa criatura que já sofre em si mesma as consequências dos seus descontroles. Por outro lado, o que seguiu o esquema geral e universal da formação do ser específico do homem não receberá nenhum prêmio ou recompensa, senão os decorrentes do desenvolvimento harmonioso do seu esquema ôntico. Jesus de Nazaré não foi unigênito nem o primogênito de Deus, ambas, classificações absurdas de um antropomorfismo sem sentido. A teoria kardeciana da solidariedade dos mundos e das migrações de populações planetárias, hoje geralmente aceita pelos homens de razão, mostra que os teólogos não obedeceram aos sinais de trânsito da área divina do pensamento. Não se pode descartar a lei de adoração desse esquema ôntico. Ela se impôs nas pesquisas históricas e antropológicas como uma característica do humano em todos os tempos, em todas as latitudes do planeta e em todas as culturas, desde as mais primitivas às mais avançadas. A ideia de Deus no homem é uma constante universal inegável. Dessa lei resulta o instinto de submissão do homem aos totem e tabus, aos mitos da crendice popular e aos das mais refinadas mitologias, como a egípcia, a grega e a romana. A divinização dos caciques nas selvas, dos reis e imperadores nas civilizações e o respeito geral pelas figuras endeusadas são consequências da ação dessa lei. O arquétipo divino rege a constelação de todos os arquétipos da consciência. O materialismo ideológico da atualidade é simplesmente uma fuga à realidade ontogenética do homem, que não é metafísica, mas física, biológica e ontopsíquica.
a figura antropomórfica do Deus bíblico, sanhudo e sanguinário, os materialistas atuais contrapõem uma tela em branco e vazia, representando nada que simplesmente não existe em parte alguma nem pode existir, segundo as próprias conclusões da física soviética em suas mais refinadas pesquisas na Terra e no cosmos. A questão religiosa, colocada assim em termos políticos e configurada em violência estatal contra a consciência livre dos homens, enfraquece as defesas do Estado. Nenhuma pessoa medianamente culta pode hoje querer sustentar, e muito menos impor aos povos, uma suposta certeza do nada que não encontra apoio nas fontes científicas do saber. É tão absurda essa tentativa de imposição do ateísmo às massas populares de uma nação, como a de impor pela força a divindade do Papa e do seu poder celeste, o que se tentou durante o milênio medieval. O pior é que temos, nessa dialética impraticável, a impossibilidade dialética de ambas as partes. A tentativa de se opor ao Criador, em termos de tese e antítese, começa pelo pressuposto incluso da existência de ambos, Criador e criatura. Por outro lado, se negarmos a realidade de um deles, a dialética é impossível, e se negarmos a tese e a antítese cairemos no solipsismo total e sem saída. Não é possível sustentar-se o nada na presença incômoda e universal do todo. E por essas e outras, desfiguradas na crítica rebarbativa de Sartre, configura-se límpida e pura a concepção espírita, única síntese real da realidade, que se comprova naturalmente na síntese evidente da consciência estética. A consciência prática está naturalmente ligada aos instintos de conservação e aquisição do homem. Sua função é vital e não propriamente moral. Ela responde pelas variações temporais das normas de moral verificadas pela pesquisa sociológica, que determinou o conceito ambíguo de moral originado dos usos e costumes, com base nas exigências de produção de alimentos e de riquezas das várias regiões e nações. Corresponde, portanto, à necessidade de normas para a estruturação e manutenção do meio social. A praxis consciencial não pode limitar-se aos objetivos da consciência prática, pois as aspirações da consciência humana pairam mais alto. Notam-se os efeitos dessa subdialética no meio social objetivo, em que os homens que se enriquecem procuram também ajustar-se aos interesses culturais da nova classe social a que se transferem e procuram integrar na mesma os seus familiares. O fenômeno de ambivalência da cultura nos meios sociais, onde os intelectuais são ao mesmo tempo invejados e desprezados, como incapazes de enriquecer, decorre dessa contradição da consciência prática. Desse conflito necessário e intrínseco da consciência prática com a praxis consciencial nasce a consciência teórica, que é a tese do processo evolutivo do homem social, moral e espiritual. O espírito que atingiu a síntese consciencial da consciência estética é o gênio, o herói, o mártir, se necessário, que sabe dar a cada objetivo da consciência o seu valor exato e está sempre disposto a sacrificar-se pelos objetivos superiores, auxiliando a humanidade a superar as suas limitações temporais. Friedrich Miers considerou a mente supraliminar como adaptada à vida terrena e a mente subliminar como adaptável à vida espiritual de após-morte. O ser traz em si mesmo os dispositivos adequados a cada uma das etapas da sua evolução futura. Como todas as almas possuem a mesma natureza fundamental e as mesmas potencialidades, Kardec provou em suas pesquisas e a parapsicologia comprovou atualmente o princípio de igualdade de todos os homens em sua origem, natureza e destinação. 12. O ser moral. O problema do ser é fundamental em toda a filosofia. Mas as definições filosóficas não o definem, antes propõem. Quando dizemos ser humano fazemos uma especificação perigosa, pois caímos no perigo de tomar essa expressão como sinônimo da palavra homem. E isso não é correto, pois o homem é mais do que o ser e, ao mesmo tempo, o ser é mais do que o homem. Kardec referiu-se, em O Livro dos Espíritos, ao ser do corpo. Ser é aquilo que é. Por isso, numa das metáforas da Bíblia, Yahvé, o Deus dos judeus, que queria passar como ser supremo, disse: Eu sou aquele que é. A pretensão alegrou os filhos de Deus, o povo eleito,
mas não passava de uma afirmação ambígua. A palavra ser foi arrancada, como a costela de Adão, do verbo ser, mas não deu nenhuma Eva e sim um proteu semelhante ao da palavra alma, que Kardec sentiu-se no dever de definir para evitar confusões. Quando falamos de Deus como ser, sempre o elevamos à grandeza suprema. Mas quando falamos do homem como ser, nos referimos ao que o homem é. Há no homem, portanto, vários elementos conjugados: o corpo, a alma, o corpo espiritual ou perispírito, as faculdades humanas normais e paranormais e a especificidade do ser humano, que é diferente de todos os demais seres. Existe a pedra e o ser da pedra, o cavalo e o ser do cavalo, a borboleta e o ser da borboleta e assim por diante. O ser é uma entidade metafísica, não visível nem tangível, uma essência e não uma forma. Ninguém pode matar um ser, mas apenas a sua representação física. A imortalidade do homem não se define como privilégio do homem, mas do ser. Há seres de razão matemáticos, lógicos e ideológicos e todos eles se relacionam com o ser humano sem jamais se confundirem com este. Não é fácil definir o ser, mas não se pode olvidá-lo ou negá-lo. O que é na sua facticidade ôntica, na formação ontogenésica de suas virtualidades específicas, não pode deixar de ser, pois se integra na realidade total como forma essencial e incessantemente autogeradora, porque o ser se define, em última instância, como necessidade teleológica de toda a realidade. Por isso o ser aqui existencial de Heidegger, que pretende ser concreto, na sua facticidade temporal, completo na sua essência e forma, ambas humanas, não passa de um fantasma, no sentido grego do termo, uma aparição no aqui e no agora, que se esvai na temporalidade, na frustração aparente da morte sartreana, vestindo-se da aparência biológica para continuar a ser na realidade ontológica pura. A morte aparece então como o não ser, a negação do ser em que se repete sempre na solidão da inerência física do morrer. O não do ser é apenas o reverso do sim que o afirmou no plano sensorial, contrapondo-se à sua eterna realidade metafísica. O ser nos dá as costas e desaparece. Não está mais ao nosso alcance. Mas sabemos que, apesar disso, permanece em nós, em nossa memória, em nossa afetividade, em nossa saudade, na historicidade em que nos inserimos juntamente com ele, na sua essência que se derrama em nós e em nosso redor. Verificamos que ele vive apesar da morte e que não podemos descartá-lo de maneira alguma. Chegamos à compreensão de que ele nos deixou, mas ao mesmo tempo ficou. O que nos apavora na morte não é a morte em si mesma, mas a ausência que se abre em nosso convívio e que é realmente impreenchível. Sabemos, de maneira profunda, em nossa consciência do real, que todos morremos e sabemos também, com a mesma certeza, oriunda de nossas experiências, que o ser não se acaba, não se extingue, mas precisa ontologicamente de se completar na morte, como Heidegger afirma em contraposição à leviana teoria da frustração sartreana. O que nos faz sofrer não é a morte, mas a nossa recusa à realidade da vida, que leva sempre a morte atrelada ao seu carro como inevitável corolário das atividades existenciais do homem. Toda a série de experiências que constitui uma existência vai fatalmente desembocar na morte. O ato de morrer é um fechar de portas para o mundo. O ser se engolfa em si mesmo, desliga os contactos com a realidade sensível e volta à solidão em si como coisa, isolado em sua auto-inerência. Tudo se consumou na realidade possível. Cabe-lhe então, na sua câmara escura, projetar na tela da memória o seu próprio drama para assisti-lo sozinho e avaliar os seus resultados, as consequências para a nova abertura existencial que vai se abrir para ele nas hipóstases de Plotino. Nessa retrospecção avaliativa o ser assimila em última instância as suas conquistas existenciais e as consolida em si mesmo. Não será mais, nunca mais, o que era, mas carregará o que era como disposições e elementos destinados à elaboração do que será. O temor e a náusea da morte se converterão em anseio de renovação e esperança, não segundo a tese de Gabriel Marcel, mas segundo a teoria do encontro com o outro, de Kierkegaard, no único diálogo então possível, pois o outro é Deus,
que o ser reencontra na transcendência vertical de Karl Jaspers. Somos obrigados a tratar esse problema da filosofia espírita na sua perspectiva própria e na linguagem correspondente, em conotação com as posições filosóficas atuais, porque só assim se pode demonstrar a precisão e a clareza do pensamento espírita, em flagrante contraste com a nebulosidade das teologias fantasmagóricas que as religiões masoquistas nos cevaram por milênios nos horrores da dor e da morte. Hoje essas mesmas religiões tentam romper o ergástulo de suas concepções negativas com apelos à leviandade sensorial das inovações rituais em termos de secularização e mundanismo. Não é possível nenhuma reformulação de sistemas e de princípios sem o aprofundamento filosófico dos problemas fundamentais do homem. A posição filosófica existencial, como a abordam, do ser na existência, pois o ser do homem é o único realmente acessível às nossas investigações, exclui de imediato as fabulações teológicas oriundas da pretensão da vaidade humana a serviço do obscurantismo. A moral, na sua mais alta expressão, é questão de equilíbrio e orientação do pensamento com a afetividade. Qualquer desvio nesse sentido, com vistas a interesses secundários, como a ênfase excessiva dada à razão ou a ênfase contrária, dada ao sentimento, negam todos os valores e a própria essência da moralidade. A prova dessa premissa nos é dada pela história, mostrando que a ênfase do sentimento levou o mundo de volta aos tempos de barbárie, com brutalidade elevada ao quadrado da estupidez em nome de Deus, e a ênfase da razão levou a cultura mundial ao materialismo supostamente científico, negando o homem e seus direitos, a começar da negação de Deus. De um lado, o domínio interesseiro, medroso e hipócrita dos beatos na salvação própria em detrimento da humanidade, de outro lado a opressão dos ideólogos insensíveis, metódicos e manhosos, tripudiando em benefício próprio e de suas greis sobre a liberdade humana. A formação do ser moral, como Kardec acentuou, só é possível nas sociedades livres e orientadas pela razão e o sentimento em equilíbrio. Sem o desenvolvimento da afetividade temos apenas a razão fria e esquemática, que é o cadáver da razão. Sem o desenvolvimento da razão só temos os instintos à solta, na deterioração progressiva do pensamento sem bússola. Toda esquematização desses campos fundamentais das energias humanas leva fatalmente à degeneração do homem, pela asfixia de suas potencialidades divinas. Arrancar o homem da animalidade, o que vale dizer arrancá-lo da brutalidade e da irresponsabilidade, submetendo-o a princípios de ordem moral puramente abstratos, com ameaças e promessas depois da morte, é minar a estrutura de suas experiências objetivas no mundo, perturbando-lhe o desenvolvimento psicomental com dúvidas e suspeitas que o levam à distorção do pensamento na direção de interesses bastardos e consequentemente à degeneração moral. Não se trata da moral comum ou social, apegada a costumes, preconceitos e superstições, mas da moralidade consciencial em que se funda a conduta dos seres conscientes de suas responsabilidades no mundo dos homens. As condenações morais do meio social são geralmente proferidas por indivíduos e tribunais desprovidos de autoridade moral e até mesmo sem capacidade avaliativa nesse plano. O ser moral não se entrega ao arbítrio da incompetência de julgadores primários. Rebela-se contra esses julgamentos e mantém a sua conduta com a serenidade e a firmeza dos seus princípios morais inabaláveis. Jesus foi condenado pela moral farisaica. Sócrates pela moral ateniense. Essas condenações só serviram para engrandecer na história e na espiritualidade os dois condenados. O ser moral é o supremo objetivo da evolução humana na Terra. Ele encarna em nossa pobre humanidade o arquétipo, ou seja, o modelo da perfeição humana possível em nosso mundo. Um passo além no projeta fora da órbita terrena, no plano da angelitude. Não se iludam, porém, os que acreditam na santificação, na angelização através de métodos de certos mestres de sabedoria infusa. Os próprios anjos não são criação específica e privilegiada, mas o resultado da evolução do homem, e não querem passar por divindades mitológicas. Não se identifica o ser moral pela mansidão da voz, pelos gestos delicados e as atitudes de santidade artificial.
A herança divina do homem é natural e se desenvolve nas duras batalhas da carne. As criaturas seráficas sofrem sempre de anemia ou deficiência das faculdades mentais. O ser moral só se distingue dos outros pela retidão de uma conduta escrupulosa e segura, mas não exagerada ou fingida, mas comedida e firme. A sofisticação religiosa veste muita gente com peles de ovelha, muitas vezes adornada com peles de raposa. O ser moral se configura no protótipo natural do homem, franco, leal, firme em suas convicções, avesso à malícia e ao palavrório vazio.